No capítulo 1, você se lembra? Paulo descreveu os pecados infames da carne. Paulo descreveu a degradação moral que muitos seres humanos alcançam, mas agora ele chama a atenção daqueles que se consideram moralmente limpos. Ou seja, ele vai falar conosco nesta manhã. Talvez no último capítulo ele não tenha falado conosco. Nós não chegamos ainda, naquela degradação moral que ele descreveu. Mas agora ele vai falar daqueles que se consideram moralmente limpos. Você se considera moralmente limpo, mas que na verdade são espiritualmente sujos? Ele vai falar comigo e com você, que nos consideramos moralmente limpos, mas que na verdade nós estamos espiritualmente sujos. Como que eu sei disso? Porque ele começa dizendo: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Paulo está me acusando de fazer o mesmo que os demais pecadores que ele havia descrito momentos antes, aqueles que foram vítimas das paixões infames. Ou seja, no capítulo 1, ele falou sobre os publicanos, ele falou sobre os pecadores mais notáveis no tempo de Jesus. E agora no capítulo 2, ele está falando com os fariseus, com os religiosos mais notáveis também no tempo de Jesus. No capítulo 3, verso 23, Paulo vai concluir a lição dele da seguinte maneira: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eis aqui a conclusão de Paulo. Não importa se você é um pecador que alcançou a degradação moral, ou se você é um religioso que alcançou o topo da vida espiritual. A conclusão de Paulo é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos concordam com esta conclusão? Não só no meio dos judeus, mas também no meio dos romanos, havia muitas pessoas que praticavam a autojustiça e ao mesmo tempo condenavam os seus semelhantes. Talvez você já tenha ouvido falar de Sêneca. Ele foi um filósofo e um político romano que aconselhava pessoalmente o imperador Nero. Ele era o braço direito de Nero. Ao mesmo tempo que ele ensinava bons valores e ele mesmo foi cúmplice das atrocidades do imperador. Ele foi cúmplice, por exemplo, da própria morte da mãe do imperador. E Paulo, com certeza, quando escreveu esta carta para os romanos, conhecia a fama desse político romano, o Sêneca, enquanto escrevia sobre a imparcialidade de Deus. Ou seja, realmente ninguém escapa dos olhos de Deus. E por que Paulo disse que fazemos o mesmo que julgamos na vida de outras pessoas? O que nós não gostamos na vida de outras pessoas, Paulo diz que nós somos culpados. Como assim, Paulo? Paulo não está dizendo que nós cometemos exatamente o mesmo pecado de outras pessoas. Ele está dizendo que a nossa culpa é tão grande quanto a culpa de outras pessoas. Mesmo que o pecado não seja o mesmo, Paulo está dizendo que a culpa é exatamente a mesma. E Jesus simplificou este ensinamento da seguinte maneira em João 8, verso 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nem todos ali eram adúlteros, mas todos tinham pecado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Você e eu não praticamos os mesmos delitos, mas nós somos culpados do mesmo jeito aos olhos de Deus. Quando tirarmos os olhos do pecado em si e olharmos apenas para a culpa, vamos descobrir que nós somos todos muito iguais. Vou repetir, quando nós tirarmos os olhos do pecado em si, nós vamos descobrir que nós todos somos iguais quando se trata da culpa. Por que é tão importante reconhecer a nossa miséria espiritual? Por que eu e você precisamos concordar com Paulo que somos todos culpados? Por 3 razões. Primeira, porque nenhum homem escapará ao julgamento divino. Crentes ou descrentes, salvos ou perdidos, todos nós passaremos
por algum tipo de julgamento divino. Segundo, porque nenhum homem alcança o padrão divino. Você pode escolher a pessoa mais santa que você conhece neste mundo. No meu caso, eu escolheria a Raquel. E nós vamos concluir que não existe ninguém perfeito que alcance o padrão divino neste mundo. E terceira razão, porque nenhum homem merece a misericórdia divina. Nem eu e nem você. Então, em primeiro lugar, veja o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é imparcial. Paulo disse: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, é até a bondade de Deus que nos permite nos arrependermos. Nada vem de nós. Se Deus não fosse benigno, bondoso, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã para começo de conversa. Olha que riqueza. Paulo usa 3 expressões: benignidade, paciência e longanimidade, para falar das riquezas, das misericórdias de Deus. Não só o julgamento de Deus é imparcial, mas o amor dele também é imparcial para com os homens. Os religiosos queriam que caísse fogo do céu para punir os homens pecadores. Mas Paulo disse que antes do julgamento, Deus procura atrair os homens por meio da paciência, por meio da benignidade e por meio da longanimidade. Lembra daquele ditado que diz que quando não é pelo amor, Deus chama pela dor? É um ditado verdadeiro, mas primeiro, Ele sempre chama pelo amor. E veja o amor de Deus aqui em 3 etapas. Primeiro, benignidade. Pastor, o que é benignidade? Se refere aos nossos pecados do passado. Quantos aqui têm pecados que ficaram no passado e que nunca foram punidos? E que jamais serão punidos? Porque Deus nos deu tempo para nos arrependermos e abandoná-los. Quem aqui não se encaixaria nessa categoria? Então lembre-se, benignidade se refere aos pecados que ficaram para trás. Paciência já se refere aos nossos pecados no presente, que nós estamos praticando agora, neste momento, e que também merecem punição. Mas Deus, mais uma vez, está nos dando tempo para o arrependimento. Quem também aqui não se encaixaria nesta categoria? E se você ainda não está maravilhado, espere até ver esse terceiro momento. Longanimidade. Se refere aos nossos pecados que ainda não cometemos, que estão no futuro, que Deus já sabe que iremos cometer. Mesmo assim, Ele segura o seu julgamento, Ele segura a sua punição contra nós, para que haja tempo de arrependimento também. Por isso que Paulo usou essas 3 expressões. Benignidade fala do passado, paciência fala do presente, longanimidade fala do futuro. Por quê? Porque Deus transcende o tempo. Para Ele não há nem passado e nem futuro. Tudo está no presente. E se Deus não fosse então benigno, paciente, longânimo, nenhum de nós aqui jamais poderia ter sido salvo, nenhum de nós aqui jamais seria salvo. Por exemplo, se eu soubesse, ou se eu tivesse sabido de antemão quais seriam as minhas falhas, como homem de Deus, anos atrás, provavelmente eu nunca teria entrado no ministério. Provavelmente eu nunca teria me casado, eu nunca teria me tornado pai. Eu não sabia quais seriam as minhas falhas no futuro, mas Deus sabia. Então eu posso dizer nesta manhã que nenhum pecado no futuro jamais vai pegar Deus de surpresa. Ele já sabe tudo a nosso respeito. E é por isso que a Bíblia diz que Ele é benigno, paciente e longânimo. Paulo usou a expressão riquezas. Realmente, a benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus são tesouros, riquezas que precisamos valorizar em nossas vidas. Mas o moralista, você se lembra dele, o separatista, o legalista, confunde o amor de Deus com mérito próprio. Ele diz assim: Deus ainda não me julgou, Deus ainda não pesou a sua mão sobre a minha vida, porque eu sou uma pessoa boa. Ao invés de se arrepender de seus pecados,
o moralista se gaba. Veja o resultado da falta de arrependimento no verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, da mesma forma que eu e você podemos entesourar galardões, prêmios que vão nos receber no céu, também podemos estar entesourando a ira de Deus para o dia do julgamento. A única saída é se arrepender, e se arrepender de seus pecados. Arrependimento, irmãos, é algo bom, é algo positivo. Sabe o que significa? Sair de um lugar onde nós estamos para outro. Parar de fazer uma coisa que estamos fazendo e começar a fazer outra. E deixar de ser um certo tipo de pessoa para sermos outra. Então, em suma, arrependimento significa transformação. Primeiro nós vimos o julgamento de Deus. É imparcial. E essa benignidade, e essa paciência, e essa longanimidade, Ele está oferecendo para todos. E é por isso que nós estamos vivos e respirando nesta manhã. Porque Deus resolveu nos perdoar dos pecados do passado, do presente e daqueles que ainda vamos cometer no futuro. Por isso que Paulo disse, observe só as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Em segundo lugar, o padrão de Deus é inalcançável. Por mais que você tente, você deve tentar, você nunca vai alcançar o padrão de Deus neste mundo. Veja o verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Ao julgar o ser humano por suas obras, o que vai acontecer? Deus condenará desde o pecador mais cruel do mundo, Adolf Hitler, até o homem mais santo do mundo que já existiu, a Madre Teresa de Calcutá. Mas Deus vai julgar a todos estes, porque o pecado sempre será mais pesado que as nossas boas obras. Quem quer ser salvo pelas obras? Precisa ser perfeito. Veja o verso 7. A vida eterna, a salvação, aos que com perseverança, ou seja, sem falha, em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. E havia pessoas que achavam que podiam viver assim, com perseverança, sempre fazendo bem, com honra e incorrupção. Ou seja, salvação para quem realmente conseguiu ou consegue viver uma vida perfeita. Mas a notícia é que tal pessoa, se ela realmente fosse perfeita, não precisaria de Cristo, não precisaria do Calvário, não precisaria da ressurreição de Cristo. Mas a má notícia é que tal pessoa não existe. Paulo está dizendo que se você conseguisse viver uma vida perfeita, você receberia a vida eterna. Mas tal pessoa não existe. Por isso que ele explica no verso 8, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então você observa, ninguém alcança o versículo 7, mas todos nós nos encaixamos aqui no versículo 8. Aqui se encaixa toda a raça humana, de judeus e gentios. Mas Paulo deixou bem claro que os judeus serão os primeiros em tudo. Os judeus foram os primeiros a receber o Evangelho, Romanos 1,16. Mas eles também serão os primeiros a serem julgados, e também serão os primeiros a serem recompensados. Veja mais uma vez o que o versículo diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então você observou que todos os homens vão receber o julgamento de Deus, a começar pela casa de Israel. Muitos rabinos ensinavam que Deus julgava os judeus diferentemente dos gentios. Mas aí apareceu Paulo e ele garantiu no verso 11 que não será bem assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lembre-se, Paulo está falando com os judeus, e os judeus tinham esse pensamento
de que eles eram diferenciados e de que eles receberiam um tratamento diferenciado da parte de Deus. Aí Paulo apareceu dizendo não, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Só que o judeu pensava que seria salvo, porque ele tinha o conhecimento da lei. O gentio já achava que ele seria salvo, porque ele tinha consciência do que era certo e do que era errado. De um lado, um povo que tinha a lei. Do outro lado, um povo que tinha a consciência. Mas aí Paulo diz que tanto a consciência quanto o conhecimento não são suficientes para a salvação. Pessoas não serão condenadas porque tiveram ou não tiveram a lei. Pessoas não serão condenadas porque tinham ou não tinham consciência. Pessoas serão condenadas porque pecaram. Paulo assim ensinou no verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Paulo está mostrando, não há acepção de pessoas, porque não há acepção de pecadores. Não faz mal se você tinha lei, ou se você só tinha consciência. Pecaram, e é por isso que são condenados. Os gentios nunca tiveram a lei de Moisés para guiá-los, mas todos eles nasceram com uma consciência que podia orientá-los para fazer o certo ao invés do errado. Mesmo assim, eles não conseguiram fazer o que era certo. Os judeus, além da consciência, também tiveram a lei de Moisés. Mesmo assim, não conseguiram fazer o que era certo. Vocês perceberam? Tanto os judeus quanto os gentios, condenados por causa do pecado. Você já ouviu falar da tribo canibal dos Savi, na Nova Guiné? Era uma tribo de canibais. Hoje não é mais, a tribo ainda existe, mas não pratica mais o canibalismo. Mas a tribo canibal dos Savi sabia que era errado matar, sabia que era errado mentir, sabia também que era errado comer carne humana. Mesmo assim, eles ofereciam seus bebezinhos recém-nascidos como oferenda para os crocodilos eram seus ídolos, e eles enganavam seus vizinhos, dando-lhes uma refeição saborosa para depois matá-los e comer a sua carne. Eles sabiam que isso tudo era errado, mas eles não tinham forças para mudar. Aí os missionários chegaram e ensinaram que Jesus Cristo era o totem da paz. Jesus Cristo era o Filho da paz. E por meio desta mensagem do Evangelho, os Savis conseguiram abandonar a idolatria e o canibalismo. Então Paulo está tentando mostrar aqui que tanto para judeus como para gentios, o padrão de Deus é inalcançável. Com a lei, sem a lei, com a consciência, sem a consciência, nós não queremos alcançar o padrão de Deus, pois todos nós somos pecadores. Que diferença, né? Qual que seria a diferença entre desobedecer à lei de Deus, que foi escrita na tábua do coração, ou desobedecer à lei de Deus, que foi escrita em tábuas de pedras? Nenhuma diferença. Seremos condenados pelo pecado e não pela nossa religião. No verso 16, Paulo apresenta então a única solução que existe para o pecado dos homens. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Agora nós entendemos porque Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Porque no meio disso tudo que ele está explicando, o Evangelho é a única saída, o Evangelho é a única salvação do ser humano. Quer seja ele gentil, quer seja ele judeu, sem o Evangelho não há salvação, não há esperança. Então nós vimos que o julgamento de Deus é imparcial, judeus e gentios serão julgados igualmente, e que o padrão de Deus é inalcançável. Tanto faz se você tem a lei de Moisés, ou se você vive apenas da consciência. Nem a consciência e nem a lei nos ajudarão a alcançar o padrão de Deus. Aí Paulo conclui, a nossa única esperança está na benignidade, na paciência e na longanimidade de Deus. Quantos entenderam isso? Digam amém. Não há outra saída. Não há outro jeito. E tudo isso por meio do Evangelho. Então veja agora a misericórdia de Deus,
é um presente. Verso 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Paulo está dizendo que esses judeus estavam se fiando na lei para serem salvos, mas que a misericórdia de Deus é um presente, não um prêmio, não um galardão, não um mérito. O erro mais antigo da humanidade qual é? É acreditar na salvação pelas obras ou pela religião. Eu não mato, eu não roubo, eu vou à missa todos os domingos, eu já participei da Eucaristia, eu já fui batizado, eu sou membro da igreja. E os judeus também achavam que iriam para o céu pelo simples fato de serem judeus, filhos de Abraão. Ou seja, eles acreditavam no seu sobrenome, judeu. E realmente, irmãos, a nação de Israel, ela foi a luz do mundo por muitos anos. Por milênios, o mundo só tinha Israel para lhes apontar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Israel tinha o conhecimento, Israel tinha a capacidade de ensinar ao mundo o caminho de Deus. Porém, há pouco mais de 2000 anos, ao rejeitar o Messias, o seu Messias, o descendente de Davi, oficialmente, este ofício de representante de Deus foi repassado de Israel para a igreja. A igreja não substituiu Israel profeticamente. Todas as profecias concernentes a Israel são para Israel. Não podemos misturar as profecias para Israel com as profecias para a igreja. Quando fazemos isso, criamos confusão. Mas o ofício de luz do mundo e sal da terra foi repassado de Israel para a igreja, quando Israel rejeitou o Messias. Quais são os cuidados que os pregadores de Deus precisam ter lidando hoje com a pregação do Evangelho? O primeiro cuidado é cuidado para ser consistente. Paulo disse no verso 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Talvez, irmãos, o maior erro hoje da igreja seja o da inconsistência. Nós somos como aquele pai que diz para o filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não dá certo no reino de Deus. No reino de Deus nós temos que ensinar as pessoas a fazer o que está sendo dito, porque também nós estamos fazendo o que está sendo dito. Isso não significa perfeição, longe disso, mas significa consistência, e significa que nós estamos tentando. Paulo não está dizendo que todos os pregadores do Evangelho eram ladrões. Paulo não está dizendo que todos os pregadores do Evangelho eram mentirosos. Mas ele está dizendo sim que todos os pregadores da lei, de alguma forma, quebravam a própria lei. Em outras palavras, mesmo este quem vos fala, também tem culpa no cartório. Quantos estão entendendo isso? Paulo está dizendo que todos nós que ensinamos a lei, já quebramos a lei. Vou dar um exemplo. Quem foram os pais da lei? Moisés, Arão e Míriam. E nós sabemos que essas três pessoas quebraram a própria lei várias e várias vezes. Por isso meu sogro sempre satirizou a expressão consistência. Ele dizia que ele era o homem mais consistente que havia no mundo, porque ele era 100% inconsistente. Então ele era mais consistente que todos, por ser 100% inconsistente. Mesmo sabendo que não vamos conseguir obedecer 100% à lei de Deus, Paulo ensina que deveríamos morrer tentando, mas sabendo que não conseguimos. O problema dos religiosos judeus é que eles cuidavam das suas obras, mas eles não cuidavam das suas atitudes. Eles cuidavam das suas obras, mas não cuidavam das suas atitudes. Do que adianta, irmãos, preparar um delicioso jantar, mas servi-lo em pratos sujos? É isso que Paulo está dizendo,
que os religiosos judeus, eles realmente cuidavam da aparência, cuidavam das obras, mas não cuidavam das atitudes. E assim também não adianta nada boas obras com péssimas atitudes. Do que adianta limpar toda a igreja sozinho, mas reclamar depois que ninguém veio ajudá-lo. Então é sobre isso que Paulo está dizendo. Nós não conseguimos ser consistentes. Sempre que nós fazemos alguma coisa para Deus, nós estamos fazendo de forma incompleta. O que acontece quando o religioso não toma cuidado com as suas atitudes? Paulo disse que o nome de Deus é blasfemado. Ninguém consegue blasfemar mais o nome de Deus do que os religiosos. Veja o verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Recentemente, as conversas de um líder religioso aqui no Brasil, um líder religioso bastante eminente, foram vazadas criminosamente na imprensa. Acho que você se lembra disso. O vazamento foi criminoso, né? A lei não permite que ninguém invada a nossa privacidade. O vazamento foi criminoso. Mas o que nós descobrimos naquele vazamento é que este líder religioso, ele faz uso de palavrões, de palavras de baixo calão para se comunicar com seus amigos. Quando eu ouvi aquele vazamento e ouvi os palavrões saindo da boca daquele pastor, eu não acreditei, porque uma coisa é um político de boca suja, mas outra coisa bem diferente é um homem que se chama homem de Deus falando palavrões. É inaceitável, amém, irmãos? É falta do Espírito Santo de Deus. O mundo está de olho em nós. Qualquer deslize da nossa parte serve para que o nome de Jesus seja blasfemado. E eu já causei escândalos no passado. Eu sou culpado de blasfemar o nome de Jesus perante meus colegas de escola, perante meus parentes, perante meus vizinhos, perante meus colegas de trabalho e talvez até perante os meus irmãos de igreja. O mundo está de olho em nós e Jesus está sendo blasfemado por nossa causa. Por isso Paulo ensina, precisamos ser consistentes com o que ensinamos e precisamos ser consistentes com o que pregamos. Até aqui, quantos estão entendendo? E cuidado para não viver de aparências. Veja o verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Circuncisão era uma marca física que todo homem judeu carregava sobre o seu corpo. E eles se vangloriavam desta marca. Eles acreditavam que esta era a marca da salvação, que esta era a marca da sua separação. O judeu comum acreditava na crendice que o pai Abraão se assentava do lado de fora da porta do inferno para não deixar que nenhum judeu, nenhum descendente seu, com a marca da circuncisão, entrasse no inferno, fosse para aquele lugar. Eles acreditavam nessa crendice. A crendice ensinava que Deus jamais iria julgar um judeu com a mesma severidade que Deus iria julgar um gentio. E até hoje há judeus que acreditam assim, que eles serão diferenciados dos gentios na hora do julgamento. Mas Paulo chegou e ensinou que qualquer marca no corpo é irrelevante para com a salvação. Até porque os egípcios também, descendentes de Ismael, se circuncidavam, porque todos eles eram filhos de Abraão, e Abraão ensinou a circuncisão para todos eles, não só para os judeus, mas também para os árabes. Ismael foi pai dos árabes, e ele também foi circuncidado. Então, teremos que dizer que todos eles vão para o céu por causa desta marca externa? Não, meus irmãos, não podemos.
Até porque os filhos de Ismael não fizeram parte do concerto abraâmico. Então, circuncisão, batismo, membresia de igreja são apenas rótulos que nós colocamos do lado de fora do nosso corpo. Mas se o rótulo não condiz com o que está lá do lado de dentro, de nada aproveita. De nada aproveita. Meus irmãos, só o novo nascimento garante a nossa vida eterna. Veja João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagine então Paulo tendo que tratar desses assuntos com os judeus que havia na cidade de Roma e tendo que explicar para eles que a marca da circuncisão não os levaria para o céu. A própria lei de Deus explicou que a circuncisão não passa de uma marca externa e que não tem proveito algum, porque a transformação começa do lado de dentro e nunca do lado de fora. Veja o que Deus disse para Israel em Deuteronômio 10,16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O povo estava confiando numa marca externa e Deus disse: não, vocês precisam circuncidar o prepúcio do seu coração. A transformação que eu quero, ela vem do lado de dentro, ela não vem do lado de fora. Qual é a pergunta mais comum que os missionários acabam ouvindo e tendo que responder nas igrejas que eles visitam? A pergunta mais comum que as pessoas fazem para os missionários é esta: o que irá acontecer com aquele índio no centro da selva amazônica que nunca ouviu falar de Jesus? Seria justo que ele fosse para o inferno, sendo que ele nunca ouviu o evangelho? Esta é a pergunta que se fazem para os missionários. E a resposta certa: o índio será julgado pelo que ele tinha no momento da morte, consciência com a qual ele nasceu e pelo que ele conheceu de Deus por meio da criação, porque a única revelação que o índio teve de Deus foi a sua consciência com a qual ele nasceu e a criação que ele podia contemplar. Então ele será julgado segundo o que ele tinha em mãos. Agora, os missionários também deveriam fazer duas perguntinhas importantes para todas as igrejas que eles visitam. A primeira é esta: e o que irá acontecer com aqueles que ouviram falar de Jesus, mas o rejeitaram? Domingo após domingo, dia após dia. E a segunda pergunta: o que irá acontecer com aqueles que aceitaram a Jesus, mas nunca levaram o evangelho para outras partes do mundo? Assim podemos resumir o capítulo 2 de Romanos. Primeiro, a inconsistência dos homens que julgam. Ninguém aqui é consistente, e no entanto nós julgamos. E Paulo disse: mas quem é você que julga? Você tem a mesma culpa que a outra pessoa, ainda que não pratique o mesmo pecado. Segundo, a imparcialidade de Deus no tratamento humano. Paulo disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fizesse, ele não seria justo. Alguém diria: ah, mas ele é soberano. Desde quando a soberania de Deus permite que ele seja injusto? São atributos que não entram em conflito. Por exemplo, Deus é soberano, mas a Bíblia diz que ele não pode mentir. Amém, irmãos? Deus é soberano, mas ele não pode mentir. Está na Bíblia. Então Deus é soberano, ele não pode ser injusto. E ele não é injusto. E é por isso que ele não faz acepção de pessoas. Ele é imparcial quando julga o judeu, quando julga o gentil. Terceiro ensinamento, no capítulo 2, é a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Quer seja por meio da lei, por meio da circuncisão,
marca externa, o homem é incapaz de ser salvo por si mesmo. E terceiro, quarto ensinamento, melhor dizendo, é a instrução vazia das regras externas, sem vida interna. E aí você me diria, quando que o livro de Romanos foi escrito? Foi escrito há mais de 2000 anos. Mas parece que foi escrito para mim e para você, em pleno século 21, porque nós continuamos julgando uns aos outros, nós continuamos tentando alcançar favores de Deus por meio de obras, nós continuamos a dar mais importância para o externo do que para o interno, nós continuamos a acreditar que somos melhores, que Deus nos vê com os olhos diferentemente do que Ele olha para outras pessoas, e nós estamos valorizando muito mais a aparência do que o nosso interior. Foi para nós que Paulo escreveu esta carta.